Queria muito agradecer a todo mundo que foi nos meus shows do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Canoas. Foi muito legal fazer show aí. Os meus próximos shows vão ser em Santo André, dia 30 de outubro. Mogi das Cruzes, dia 31 de outubro. Em São José dos Campos, dia 1 de novembro. E em São Paulo, no Tatuapé, no Hilários SP, no dia 2 de novembro, que é feriado. Se você for de alguma dessas cidades ou região, eu vou deixar todos os links de todos os ingressos aí embaixo. Clica e aparece no show, demorou? Agora sim, essa semana foi intensa, hein? Foi até difícil decidir ao que reagir. Não deu nem tempo de comemorar a prisão do Sete Pele, que um estudante dos Estados Unidos resolveu dar uma manchete lá pro pescocinho de segurar cartucho. E aí depois dessa repercussão, a direita ficou doida, querendo criminalizar o comunismo, querendo inventar uns projetos de lei com censura. Então vamos reagir ao nosso futuro presidente Jones Manuel, fazendo um resumo desse caso aí pra gente. Hoje, o cara de Kiev acabou de soltar mais um vídeo me atacando, chorando, pedindo arrego. Vamos criminalizar o comunismo, meu Deus, eu não aguento mais apanhar dos comunistas. Pra quem não sabe, ele tá falando dessa notícia aqui que saiu semana passada, ó. O deputado federal Kim Kataguiri apresentou o projeto de lei que prevê pena de até 16 anos para discursos que façam apologia ao terrorismo ou a ideologias extremistas, incluindo socialismo... ideologias extremistas como socialismo. Cara, até socialismo vai dar cadeia, bicho. O Kim tava lá no Flow dizendo que não era pra ser crime ter um partido nazista. Agora ele quer criminalizar o nazismo? Se o Kim fica com essas ideias aí de criminalizar o nazismo, ele vai perder a base de apoio do MBL. O projeto define como crime qualquer uso, edição, distribuição ou produção de material impresso ou virtual que louve, estimule, instigue, incentive, propague ou faça apologia ao terrorismo, de ideologia extremista e incompatível com o Estado de Direito. Vixe. Vai ter que proibir a bandeira de Israel, então. Todos aqueles patriotas que estavam enroladinhos na bandeira de Israel e dos Estados Unidos vão ter que encontrar seus tios e tias na prisão. Ainda acrescentou que há anos a esquerda inflama redes sociais com discursos que estimulam ódio e violência, prática que este projeto visa combater. O Kim Kataguiri sempre defendeu a pena de morte, defendeu que a polícia tem que chegar nos baile funk destruindo os equipamentos de som, e agora mete essa de esse seu discurso, ele gera ódio e violência. O Kim Kataguiri tava lá na Lesp defendendo o direito do Léo Lins de contar piada racista, e agora a gente não pode nem comemorar a morte do Garganta de Bexiga. Estão sentindo... na base, estão sentindo a pressão. Lá ele, desculpa, não resisti. A gente acabou de descobrir o limite da liberdade de expressão. Vocês lembram que algum tempo atrás teve uma falsa polêmica sobre o crime de racismo praticado pelo Léo Lins, que ele foi condenado, e aí essa mesma turma, MBL... o Para de Kiev, Renan Santos, Kim Kataguiri, Guto, Stefan, Zacarias, Nicolas Ferreira, Thiago Braga, e esse bando lixoso saiu todo mundo em defesa da tal da liberdade de expressão irrestrita, que pode cometer crime sim, pode ser nazista, pode ser racista, pode defender pedofilia, pode ser machista, pode defender LGBTfobia, pode tudo porque é a liberdade de expressão irrestrita. Vocês lembram disso? Não só lembro, como na semana passada o Léo Lins postou esses stories aqui, ó. Ele postou uma foto do livro Racismo Recreativo, ele postou assim: é indignante a manipulação intelectual dessa obra. Omite o que atrapalha, destaca o que ajuda e distorce o que precisa. Lamentável. E é um sujeito com pós-doutorado em Harvard. O bicho é formado em educação física, mano. Ô, Léo, você devia estar dando dica de alimentação, de esporte. Você não estudou ciências humanas pra estar refutando pós-doc em Harvard. Olha, pra você virar o engenheiro Léo, só falta você fazer engenharia. Esse povo que era a favor da liberdade de expressão irrestrita, a gente agora descobriu o limite da liberdade de expressão, Agora descobriu o limite do humor. Não pode fazer piada, não pode fazer graça com a morte do Charles Kirk. Eu não vou aqui fazer piada com a morte do Charles Kirk, porque as redes sociais estão removendo esses conteúdos, desmonetizando, dizendo que é discurso de ódio. Por mais que eu gostaria muito de passar a cena da morte dele aqui, eu não vou fazer isso. Não foi o MBL que ficou divulgando fake news sobre a Marielle Franco quando ela foi assassinada?
Não foi o MBL? Não foi a extrema-direita que ficou fazendo isso? E agora vocês já mudaram a chave. Agora não pode mais ser comunista, agora não pode mais fazer um debate revolucionário e tem que ser criminalizado, tem que ser preso. Não é isso? O discurso muda muito rápido, né? Vocês são canalhas hipócritas demais. Mas a coisa, gente, fica ainda melhor porque o deputado desocupado Kim Kataguiri apresentou um projeto de lei que visa criminalizar o que ele chama de discurso extremista, né? Visa criminalizar o que ele chama de apologia ao terrorismo. E socialismo também, Jones. Aqui, ó. Isso aqui é terrorismo aqui, hein? Isso aqui, a partir de agora, é terrorismo segundo Kim. Não vamos esquecer, Jones, de todos os perigos trazidos pelo terrorismo socialista. Eu lembro, por exemplo, do presidente Salvador Allende, do Chile, de 1970, que era socialista e era um cara tão terrorista, mas tão terrorista, que os Estados Unidos foi obrigado a jogar uma bomba no prédio dele. Se não fosse essa bomba explodindo na capital do Chile, instaurando uma ditadura que perseguiu e torturou por 17 anos, o terrorismo ia comer solto por lá. Então quer dizer que o Kim Kataguiri defende criminalizar o MBL, porque se criminalizar mais o fascismo e o nazismo, o MBL vai ter que fechar as portas, né, gente? Porque vamos lembrar o seguinte, o próprio Kim Kataguiri, lá no Flow Podcast, na época que o Monark estava lá, o Kim defendeu abertamente que era errado criminalizar a existência de partidos nazistas na Alemanha. Ele defendeu que o nazismo deveria ser legalizado. Kim Kataguiri defendeu que o nazismo deveria ser legalizado. Bota aí, Maxwell, o videozinho na tela do Kim Kataguiri falando isso. O pesado. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Vai se fuder, mano. Isso daqui é até mais grave do que o Monark falou, né? Não só por ele ser um deputado federal, mas uma coisa é você defender que tem que ter um partido nazista no Brasil. Outra coisa é você defender que não deveria ser crime ter um partido nazista na Alemanha. Em Santa Catarina já seria um perigo. Imagina na Alemanha. É tipo você dar anistia pro Luigi Mangione, dar uma pistola na mão dele e falar, ó, não vai matar mais nenhum rico por aí, hein? Mesmo Kim Kataguiri posta orgulhoso nas suas redes sociais uma foto, uma montagem, né, feita no Discord do MBL dele e a bandeira do fascismo japonês. Veja, o fascismo imperial japonês matou mais do que o nazismo. É conhecido, inclusive, pelos estupros em massa praticados como o massacre de Nanquim e pelas experiências com os seres humanos, né? Foi um grau de barbárie, de genocídio, de violência superior, inclusive, ao nazismo. E tá o Kim orgulhoso com a bandeira do fascismo japonês. Bandeira essa que é tão ofensiva, que até países subordinados ao Ocidente, como é o caso da Coreia do Sul, não aceitam o uso da bandeira imperial fascista do Japão, e o Kim Kataguiri estava lá ostentando esta imagem. Então, o projeto Kim Kataguiri vai criminalizar o Kim Kataguiri? Sim. Espero ter ajudado. Porque o Kim Kataguiri disse que era a favor de legalizar o nazismo, e o Kim Kataguiri postou nas redes sociais dele um vídeo ostentando a bandeira fascista japonesa. Quer dizer que o MBL agora quer criminalizar discurso extremista, né? E para eles tem que criminalizar o nazismo, o fascismo e o comunismo. É isso mesmo? Maxwell, coloca aí na tela, por favor, a matéria do The Intercept, e o título é o seguinte: Tenho medo pela minha vida. Judeu ortodoxo e moderador de grupos de Kim Kataguiri deixa MBL alegando tolerância ao nazismo. Aí tá aqui na capa, né? O Kim Kataguiri, o Renan Santos, o Guto Stefan Zacarias, o Tara de Kiev e o resto aí da trupe que eu não conheço. Não ligo o nome e a pessoa, né? Porque, enfim, é muita gente que não presta pra você decorar a cara. Tá aquecendo, tá esquentando, vamos lá. Eu afirmo categoricamente que o MBL tem vários membros nazistas. O MBL já fez vários discursos de apologia ou relativização do nazismo e do fascismo, e que existem várias investigações, reportagens e trabalhos acadêmicos denunciando a convivência, a cumplicidade do MBL com organizações neonazistas. Me processe? Me processe? Para mim vai ser um prazer e uma honra sustentar isso no tribunal, tudo com provas documentadas, públicas, transparentes. Então vamos lá.
Chamou pra chincha, hein? Eu não deixava, hein? Eu não sei se você deixava, mas eu particularmente não deixava. O Kim e o Mamãe Falei essas horas tão se mijando de medo de levar uma azeitona no pote. O Tarad Kiev, no vídeo que ele soltou hoje, ele tava chorando, porque eu gravei um vídeo no meu canal, né? Precisamos de mais radicalismo político. Ele tava chorando, tá vendo? Ele defende mais radicalismo político, ele defende a revolução. É, Tarad Kiev, eu defendo a Revolução Brasileira. Eu defendo que a gente precisa de uma praxis política radical da classe trabalhadora para resolver problemas fundamentais do Brasil, para enfrentar, por exemplo, o cartel bancário e acabar com o endividamento de mais de 70 milhões de famílias brasileiras. Hoje, as famílias brasileiras consomem 30% da sua renda pagando dívidas, né, juntando juros e amortização. O Brasil tem um dos mercados bancários mais concentrados do mundo. A gente defende estatizar o sistema bancário e usar o crédito como uma ferramenta de planejamento para garantir complexidade produtiva e desenvolvimento do país. A gente defende isso mesmo. Para com isso, Jones. Isso aí é terrorismo, pô. Você fica defendendo aí que ninguém no Brasil devia passar fome, ninguém devia ficar sem casa. Isso aí é muito extremista da sua parte. A gente defende uma reforma urbana e que a terra deixe de ser uma mercadoria nos grandes centros urbanos e a gente tenha um verdadeiro planejamento urbano que garanta mobilidade urbana, que garanta passe livre, que garanta transporte de qualidade e moradia para todo mundo, com cidades agradáveis, cidades que não sejam verdadeiros infernos urbanos. A gente defende a democratização da comunicação e da cultura, porque, inclusive, dos mais de 5 mil municípios brasileiros, mais da metade não tem uma sala de cinema, não tem um teatro, não tem um museu, não tem um espaço de lazer. A gente tem um mercado cultural hiperconcentrado no sudeste brasileiro, particularmente Rio e São Paulo, dominado pelo colonialismo cultural que não reflete a realidade do povo brasileiro e que está concentrado na mão de algumas poucas famílias que controlam a produção cultural, a indústria cultural brasileira. A gente é radical mesmo, Tarad Kiev, e muito orgulho disso. Eu teria vergonha de ter ido para uma zona de guerra para sediar a mulher. Aí eu teria vergonha, viu? Eu teria vergonha. Eu teria vergonha de ter proferido a frase elas são fáceis porque são pobres. Aí eu teria muita vergonha. Mas graças a Deus minha mãe me deu uma boa educação. Na cara não, Jones. Depois dessa, o Arthur voltou pra casa e disse, mamãe, falhei. Depois que debateu comigo, o Kim Kataguiri já não é mais o melhor, né? Ah, não, porque o Kim é muito técnico. O Kim é muito técnico e o Jones fica dando uma lacrada. O Jones fica... Meu irmão, vocês estão perdendo. Vocês estão apanhando de mim. Estão apanhando do Humberto. Estão apanhando do Gustavo Machado. Estão apanhando do Chavoso da USP. Estão apanhando da Carol Sardassi. Estão apanhando de todo mundo. Eles estão apanhando até do Nando Moura, bicho. O quão chato você tem que ser pra você ser de extrema direita e ainda assim irritar o Nando Moura? Vocês estão perdendo, estão desesperados. E aí, gente, veja, o projeto de lei não vai avançar, isso não vai andar no Congresso. Podem ficar tranquilos, isso é só cortina de fumaça. E aí eu faço a pergunta pra você. Você que é de São Paulo, trabalhador de São Paulo. Você que é de Minas Gerais, trabalhador, trabalhadora de Minas Gerais. De verdade, qual é o problema da sua vida? Como é que tá a vida pra você? A vida tá boa? Tá bom o transporte? Tá bom o emprego, tá bom a saúde, tá boa a educação, tá boa a segurança, o saneamento básico, fornecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, a mobilidade urbana, você se sente seguro sair nas ruas à noite, tem espaço de lazer, você tem espaço de cultura. Aqui na Zona Sul, onde eu moro, a única dessas coisas que tem um pouquinho é acesso à cultura. Em boa parte por causa do grupo Racionais MCs, que trouxeram a cultura hip hop aqui pro Capão Redondo. Mas também tem um CEL, que é o Centro Educacional Unificado, aqui perto, que foi criado por uma prefeitura do PT, aliás, da Marta Suplicy. E lá tem esporte, biblioteca, piscina e tem cinema de graça pras crianças. Tem uns filmes que estão saindo no cinema e já tem de graça aqui por causa do CEL. Mas claro que falta muita coisa. Infelizmente as pracinhas que tem por aqui tá tudo uma merda, tá tudo largado. Acaba que tem mais menor de idade trabalhando na biqueira do que jogando bola. Por exemplo, neste momento, o setor da construção civil tá reclamando do Bolsa Família porque não tá conseguindo contratar força de trabalho. Sabe por que não está conseguindo contratar força de trabalho? Não só a construção civil, o setor do grande varejo também, do supermercado. Sabe por quê? Porque o salário é muito baixo, porque é um salário mínimo numa escala 6x1, com várias violações de direitos trabalhistas, assédio moral, em alguns lugares uma escala até 10x1, como é o caso do Zafari, no Rio Grande do Sul. Tem matéria do jornal O Futuro debatendo e denunciando isso. Coloca aí na tela, Maxwell. Parabéns, hein, Zafari? 10x1? Ó.
Que bonito, hein? Eles estão 2 passos para trás da discussão ainda, que os trabalhadores do Zafari tem que fazer greve para conseguir a escala 6x1. O dono do Zafari fala, não, se eu passar para a escala 6x1, minha empresa vai quebrar. Você que trabalha na escala 6x1, tá com a cabeça fodida, porque vive agoniado, vive com ansiedade, sem conseguir dormir, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a filha, não tem tempo para cuidar da sua saúde, não tem tempo para fazer uma caminhada. De verdade, você acha que o grande problema do Brasil é um projeto de lei para criminalizar comunista? É isso mesmo? Sim. E aí, aquele imbecil do Nicolas Ferreira... O bicho tá irado, quem perdoa é Deus. Era isso que faltava pra esquerda, sabe? A gente tava muito paz e amor. Os camponeses morrendo por pedir reforma agrária, os indígenas perdendo território, os latifundiários expandindo as fazendas gigantes, a Marielle tomando vários tiros e a gente não joga uma pedra com estilingue no Nicolas Ferreira, nem aquelas arminhas de elástico assim na cara do mamãe falei, nada. A direita tem que ter medo do trabalhador, que nem o Bolsonaro tem medo da papuda. Aquele imbecil do Nicolas Ferreira que corre de mim, viu? Inclusive, ontem, Nicolas, eu soltei um vídeo nas redes sociais, e esse vídeo bateu mais de 5 milhões de alcance em pessoas nas redes sociais. Veja, eu tô indo pra cima de você e eu tô aos poucos desconstruindo você. Os materiais que a gente solta estão na casa dos milhões agora, e você vai ficar correndo de mim, você vai continuar evitando citar meu nome, você cita todo mundo no Twitter, você responde todo mundo no Twitter, responde o Santinelli, responde não sei o que, mas você não me responde, você não cita meu nome e eu vou continuar em cima de você. O imbecil do Nicolas Ferreira tá vazando dados de pessoas, inclusive vazou dados de uma moça que foi demitida, está sendo ameaçada de morte, várias mensagens misóginas, falando de estuprá-la, falando de matá-la. Isso é um deputado federal que está na internet fazendo campanha para demitir pessoas e que está vazando dados de pessoas que estão recebendo ameaças de morte e estão tendo sua vida colocada em risco. E essa é a galera contra a cultura do cancelamento, né? O Nicolas é o deputado que mais tenta cancelar cidadãos comuns, que nem ele fez com o Júpiter. Por isso que não dá pra ter dó se uns caras desse levam uma caroçada. Aí depois fica, ai, tão fazendo piadinha com a morte do Charlie Kirk, só porque ele fez uma garganta profunda. O Nicolas Ferreira tem vídeo dele, também, o Nicolas Ferreira e o Kim Kataguiri, ambos, né? Tem vídeo do Nicolas Ferreira defendendo a legalização do nazismo. Presta atenção. Tem vídeo do Nicolas Ferreira defendendo a legalização do nazismo. Maxwell, coloque na tela, por favor. O que acontece? A liberdade de expressão ela é uma discussão muito mais profunda do que as pessoas acreditam. Então você tem Chomsky, por exemplo, que relata que existem, por exemplo, judeus que não são contrários a uma tese que foi feita, um estudioso, que colocou como se o Holocausto fosse mentiroso. Se eu fosse parar pra pensar, você fala, pô, gente, o Holocausto aconteceu. Nós vamos ficar deixando a gente falar que o Holocausto não aconteceu e ficar influenciando pessoas? A própria comunidade judaica deu a liberdade desse cara falarem isso. Aí se fizer uma piadinha com o pescoço de segurar cartucho, nossa, tem que perder o emprego. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o partido nazista. É pequeniníssimo, não tem relevância nenhuma. Então as pessoas vão olhar e falar, pô, ridículo isso, não vou fazer parte daquilo. Nos Estados Unidos? Não. As pessoas vão falar, onde é que eu me inscrevo? Tem taxa de matrícula? Vocês disponibilizam a balaclava ou eu trago a minha de casa? E aí, gente, sabe o que precisa ser criminalizado mesmo no Brasil? Precisa ser criminalizado são pessoas que são inimigas do seu país e que defendem o Brasil ficar de joelhos para uma potência estrangeira como os Estados Unidos. Pessoas que defendem o ataque ao PIX, né, para favorecer as grandes corporações financeiras dos Estados Unidos. Pessoas que defendem que o Brasil entregue suas terras raras para o controle dos Estados Unidos. Pessoas que defendem que os Estados Unidos ameacem militarmente o Brasil. Esse tipo de gente precisa ser criminalizado, precisa ser caçado, precisa ser preso. E se fosse nos Estados Unidos, seria condenado à pena de morte. O pessoal ainda reclama que na União Soviética, em Cuba, eles fuzilavam no paredão. O que é menos doloroso? Você levar um tiro rápido na cabeça ou ficarem te fritando numa cadeira elétrica como se você fosse uma pipoca? Precisa criminalizar aqueles que defendem sempre atacar os trabalhadores, retirar direitos dos trabalhadores, fazer cortes na saúde, fazer cortes na educação, fazer cortes na assistência social, na previdência social, congelar o salário mínimo, congelar o valor das aposentadorias, fazer cortes no BPC. A gente precisa criminalizar aqueles e aquelas que veem o povo trabalhador brasileiro como um mero carvão para queimar, como diria o grande Darcy Ribeiro.
olham o Brasil como se fosse uma grande feitoria para produzir riqueza, enviar para fora, deixar uma parte aqui com uma pequena elite, uma classe dominante que é antinacional, que é antipopular, que é entreguista, que não tem projeto nenhum de soberania e que, infelizmente, controla esse país e que faz com que um país com o potencial do Brasil, com tantas riquezas, seja um país em que a maioria da classe trabalhadora recebe menos de 2 salários mínimos, em que a gente tem 40% da força de trabalho na informalidade, em que o pequeno e médio comerciante não tem possibilidade nenhuma de prosperar porque não tem crédito barato, porque não tem apoio técnico, porque não tem uma política de compras governamentais realmente planejada e robusta para garantir apoio para o pequeno e o médio, em que um punhado de grandes empresas, de grandes bancos, de grandes latifundiários, de monopólios estrangeiros controla a economia, controla a política, controla a cultura e faça com que esse país nunca tenha erradicado o analfabetismo, nunca tenha universalizado o acesso à água potável e ao saneamento básico, nunca tenha erradicado a miséria, não tenha erradicado a fome. Já pensou o Jones num debate pra presidente? Eu sei que é foda um comunista ganhar uma eleição no Brasil, mas só de ele estar num debate numa TV aberta, eu acho que ia fazer um barulho, hein? Imagina ele em horário nobre na Globo. Camaradas, note, a Globo precisa acabar. Vocês estão com medo e estão querendo criar um factoide. Que não, o Charles Kirk foi assassinado nos Estados Unidos pela esquerda. Não, o Tyler Robson, que é o suspeito de matar o Charles Kirk, é de família conservadora. O Tyler Robson não tem nada nele que indique que ele seja de esquerda, progressista, comunista, socialista, absolutamente porra nenhuma. Veja, é uma matéria da CNN e o título é o seguinte: quem é Tyler Robson, suspeito de matar o influenciador Charles Kirk. No meio da matéria da CNN diz o seguinte: mas há alguns anos no ensino médio, Robson, assim como sua família, era politicamente conservador e apoiou o presidente Trump antes das eleições de 2022, disse um ex-colega da CNN. Quando eu conheci a sua família, eles eram com o Trump fanático, disse o ex-colega de classe. Quando isso aconteceu, eu pensei, não sei o que mudou. Pois é, um país armamentista, em que todo mundo tá armado e vocês acham isso bonito, o cara branco, cristão, heterossexual, estudante modelo, exemplar da família conservadora estadunidense foi lá e matou o outro, porque nos Estados Unidos um jovem de 22 anos tem habilidade para ser um sniper, porque desde os 5 anos de idade ele manejava a arma, porque o pai achava isso bonito, ensinou ele desde os 5 anos a usar arma. Aí o cara chega com 22 anos, sabe usar pistola, sabe usar escopeta, sabe usar rifle, sabe usar a porra toda. Vocês querem jogar isso na conta da esquerda? Venha não, viu? Esse filho é de vocês. O moleque morava em Utah e já tá preparado pra ajudar os Vingadores. Porra, nosso Rambo na puberdade, né? Armado até os dentes pra comprar pão na padaria. Passamos rapidamente da liberdade de expressão irrestrita a quero censurar os comunistas. Mas peraí, pô. Não era vocês, bando de lixo, MBL, que estavam o tempo todo me chamando pra debater, querendo aparecer na minha aba, vamos debater, vamos debater, vamos debater, e agora quer criminalizar o movimento comunista porque não aguenta mais o debate, não é? É que você tá sendo injusto, Jones. Você quer debater usando dados e estatísticas. Não pode teoria da conspiração. Não pode levar o fetinho do Lucas Pavanato. Não pode tocar uma música do Oruan. Você quer fazer um espetáculo ou um debate de ideias? Vocês perdem pra gente no confronto de ideias, de projeto político. Por quê? Porque fascista tem projeto pro povo. Fascista só tem irracionalismo, mentira e pânico moral. E a gente sabe que é histórico dos comunistas, né? Derrotar fascista. Então pode chorar, mas se for chorar, manda áudio. Para terminar, só uma coisa que eu acho importante. Gente, quando eu gravei esse vídeo sobre o Léo Lins, eu fiz uma profecia, né? Falei assim, o Léo Lins não vai ser preso, é um alarmismo gigantesco e não vai ter nenhum humorista que vai ser processado ou preso porque o caso do Léo Lins abriu um suposto precedente. Gente, passou-se semanas, meses, né? Da condenação do Léo Lins por racismo, não por piada. Não existe crime de piada no Brasil. Algum humorista foi preso? Não, mas estão tentando, hein, Jones? Recadinho pra vocês aí, pra não dizer que eu não avisei antes. Os discípulos aí dos siameses divorciados estão fazendo blackface, estão chamando os outros de macaco, estão implorando pra tomar no cu. Aí quando um deles tomar no cu de verdade, aí eles vão vir: ai, coitado de mim, eu estava fazendo piadas. Vai lá, faz aí, pô, depois não chora, hein? Fica um recado, inclusive, eu sou uma pessoa que consome comédia, que vive o universo de comédia, que vou pra shows de comédia. Não posso falar mais por questão de segurança pros shows que eu vou, deixo de ir e tal. Mas assim, não passa 2 meses sem que eu vá pra um show de comédia.
Aí, Jones, em breve vou marcar um show em Recife, hein? Fica ligado que eu vou quebrar sua mente. Ninguém foi preso, o Léo Lins não foi preso e era um mero alarmismo gigantesco. Aí a mesma extrema-direita que estava da liberdade de expressão ilimitada para cometer crime, pro Léo Lins cometer crime, agora tá fazendo campanha para demitir as pessoas, para perseguir as pessoas, para cancelar palestras, para que as pessoas sejam demitidas. Eu espero que os humoristas que embarcaram nessa onda de liberdade de expressão ilimitada, defesa do Léo Lins, tenham a oportunidade agora de refletir e verem que foram usados pela extrema-direita para um discurso oportunista que 2 meses e meio depois o discurso já mudou. Não vão fazer isso, Jones. Tô pra te falar que isso não acontecerá, viu? Os humoristas brasileiros ainda não entenderam nem o conceito de minorias. Então, se tem uma coisa que eles não vão fazer, é parar pra refletir. E eu queria, inclusive, usar esse momento aqui para pedir liberdade para a banda UDR do companheiro João Carvalho. Isso sim é uma censura do Estado que eles estão sofrendo. Então, Frio DR! Chega de ver essa esculhambação, eu queria mandar um salve pros meus seguidores que contribuíram com a chave Pix do canal nos últimos dias. Um salve especial para Rodrigo Carpim de Almeida, que mandou a maior contribuição da história desse canal. Rodrigo mandou simplesmente 1000 conto. Muito obrigado, Rodrigo. Ó. Esse dinheiro já foi faz tempo que eu paguei minha fatura, mas assim, você carregou esse mês nas costas. Ó. Palmas de novo, palmas de novo. Muito obrigado por confiar no meu trabalho, Rodrigo. Se um dia você quiser assistir um show ao vivo, me manda mensagem porque você vai entrar de graça, demorou? É nóis. Um salve para Silvio Caldas e William Arbolé, que contribuíram 2 vezes nos últimos dias. Tamo junto, manos. Geneison Teixeira, Nádia Isabel, José Neto, Ayrton Cristiano, Evódia Dantas, Fernando Raposo, Simone Cornetti, que sempre doa por aqui, tamo junto, Simone. Daniel Piccoli, que fez uma contribuição muito generosa, tamo junto, Daniel. Marlon Nogueira, Eduardo Klein, Rômulo Nascimento, Leila Figueira, Ricardo Abreu, Adriano de Deus, Jorge Neves, Joel Carlos, Matheus Vinícius, Natália Santos, Lucas Amaro de Sá, Daniel de Jesus, Renilton Gonçalves, Luiz Carlos Barbosa, Thiago Mota, Éder Ferreira, Guilherme Toqueto, Antônio Barbosa, Celso Passos Júnior, Daniel Link, Ana Carolina Martins, que também fez uma doação muito generosa, muito obrigado, Ana, Maria Góes Camilo Livraria, Davi Antunes, César Rodrigues, Lenival Gomes, Abigail Gonçalves, Gislândia Santos, Claudinei Vezaro, Victor Kawamoto, Alex Fogaça e Lucas Fraga. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu. Foi essas contribuições que me permitiram aumentar a frequência de vídeos no canal. Eu vou continuar postando diferentes formatos por aqui. Sempre que tiver stand-up, eu vou postar stand-up, vou postar react, vou postar entrevista, vlog e tudo que der vontade de postar. Se você também quiser contribuir, a chave Pix está aqui embaixo. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like e o seu comentário já são uma forma de contribuição. E se você assistiu até o final, deixa um comentário escrito: Nicole quer blindagem.